Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Como vocês têm andado? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui hoje para o segundo vídeo do que nós propomos a fazer durante esse momento de pandemia no nosso Brasil. Então hoje vamos continuar a nosso vídeo sobre o panorama bíblico do Antigo Testamento. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, peço que você saia desse vídeo, vá lá no primeiro, para você estar com a gente no mesmo patamar, para a gente poder seguir junto o raciocínio e não perder nada. Então hoje a gente vai continuar falando sobre Gênesis, mas antes vou deixar um recadinho aqui para vocês, convidar vocês a nos seguirem lá na nossa fanpage no Facebook. O endereço é @página Firmados em Deus. Vá lá, curte lá a nossa página, vai ser um prazer imenso ter vocês nos seguindo e eu tenho certeza que vai ser bênção para a gente e para vocês também. É uma página onde temos compartilhado porções de Deus todos os dias, é onde nós transmitimos os cultos online e também é onde a gente fala um pouco mais com todos aqueles que nos seguem. Então, às vezes pessoas mandam mensagem pedindo oração e a gente sempre está aí disposto a ajudar os nossos amados. Por isso que nós existimos. O intuito do Firmados em Deus não é somente ficar aqui gravando vídeo, é fazer parte do corpo de Cristo e ajudar o crescimento não só nosso, como da nossa amada igreja. Somos um corpo só, e um corpo sadio é quando todos os membros estão firmes e agarrados no cabeça, que é Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui falando sobre Gênesis. Então, para a gente voltar aqui um panorama do que a gente começou a falar, a gente dividiu o livro de Gênesis da seguinte maneira: 1 ao 2, criação, a queda, um novo começo trazendo o dilúvio, as transformações das línguas lá em Babel, na Torre de Babel, pactos e promessas através de Abraão e a fidelidade de Deus através do cumprimento da promessa na vida de Abraão através de Isaac. Continuando, nós mostramos que Deus não faz acepção de pessoas através da escolha de Jacó e não primogênito Esaú. E também vamos falar sobre o Deus provedor, do qual já se antecipou, já sabia, onipresente, onisciente e onipotente, o nosso Senhor, e Ele já, por conta da sua onisciência, proveu toda a necessidade do povo de Israel através da vida de José lá no Egito. Mas antes de falarmos essas coisas todas, precisamos debater a criação, né? Então, precisamos começar do começo, para não parecer redundante, mas era isso. E para a gente poder falar um pouco porque é necessário estudar Jesus, o centro da Bíblia, Jesus presente desde o princípio e Jesus lá no final da Bíblia, precisamos primeiro irmos em João 5. Então, convido a você a abrir a sua Bíblia em João 5, no versículo 39, para você poder acompanhar, sempre com a Bíblia na mão, para que a gente possa verificar na Bíblia. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o que Jesus está falando? Palavras de Jesus, que precisamos examinar a Escritura, porque nelas tem a vida eterna e elas testificam de quem? Do próprio Cristo. Então, por isso, precisamos examinar as Escrituras. E é isso que a gente vai fazendo durante o curso. E aí eu dividi aqui um cenário em 3 partes. Jesus presente no princípio. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vai ver que Jesus está nesse princípio. Jesus, o verbo que se fez carne e estava no princípio, e tudo foi criado por ele, sem ele nada poderia ser criado. João 1, do versículo 1 ao 13. E Jesus no final. Se você abrir a sua Bíblia, eu acho isso maravilhoso,
você abrir a primeira palavra que está na sua Bíblia é no princípio, tá? Princípio. A primeira palavra é princípio. A sua Bíblia termina com o amém. Depois você pode abrir Apocalipse, ver lá no capítulo 22, versículo 21. Vamos abrir aqui, para a gente poder olhar, sempre olhando a Bíblia. E vamos ver que a última palavra escrita na Bíblia diz assim, ó, versículo 21, último versículo da Bíblia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, precisamos ver que a Bíblia inicia com Jesus e termina com Jesus, e Jesus é o centro de toda a Bíblia. E aí vamos passar algumas coisas e nós vamos ver que o princípio em hebraico está escrito Bereshit. O que Bereshit quer significar? No princípio ou em princípio. Só que essa palavra Bereshit, ela tem na sua raiz Rosh, que é uma outra palavra hebraica que quer significar começo, fundador, cabeça, principal, líder. Então, nós já vamos ver que dentro de Bereshit tem cabeça, fundador, principal e líder. Isso está na raiz da palavra Bereshit. Mas voltando aqui para a Bíblia, depois de fazer uma breve apresentação da palavra, nós já vamos ver logo no início, se você puder, abre a sua Bíblia lá em Gênesis 1, no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, vemos aqui que Deus não estava sozinho. O verso já diz, façamos, no plural. Quem vai fazer? Jesus já estava aqui no princípio. Mas, para não ficar somente em um texto, vamos continuar aqui. Abra lá em João. Então, 1 João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Olha só, o que era desde o princípio, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, de novo, nós vamos ver aqui a palavra logos, né, que aqui está traduzida por palavra. Jesus novamente, aquele que estava desde o princípio. Mas caminhando um pouquinho mais, vamos ver em 1 João, se tu puder abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, diz assim: pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. No 14 diz de novo: eu vos escrevo, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. De novo, apontando para Jesus desde o princípio. Mas há um texto que eu amo, que é Colossenses, no capítulo 1, abra a sua Bíblia, Colossenses, vou diminuir aqui o ritmo, Colossenses, capítulo 1, versículo 14 ao 18, diz assim, a porção da palavra de Deus: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Então, presta atenção, Colossenses está nos falando que Jesus é antes de todas as coisas, ele no princípio estava participando da criação, e além dele participar, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, no céu
e na terra, os visíveis que a gente consegue ver e os invisíveis que a gente não consegue contemplar com os nossos olhos humanos. Jesus é o autor e criador de todas as coisas, porque sem ele, nada do que existe não teria existência nessa terra. Então, continuando aqui um pouco mais, vamos ver o próprio Jesus se identificando como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Vamos abrir lá Apocalipse 1, no versículo 8. Apocalipse 1, no versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Preste atenção, ele é o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego, o início e o fim. Ele é o princípio e o fim, e ele era antes e será depois do tudo que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a Bíblia confirma que Jesus estava no princípio, antes do princípio, e ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 1,17 diz assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. João falando quando viu Jesus à sua frente. Continuando, e ele pôs sobre mim a sua destra, e dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então Jesus é o primeiro e o último. Ele está no início e no fim. E o centro todo está Jesus falando, apontando para Jesus. Mas continuando, João 5, versículo 23. Vamos lá, João 5, versículo 23. Diz assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Vamos pegar o versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Presta atenção. O Pai não julga. Ele deu este atributo ao Filho. Jesus que tem todo o juízo. E vai um pouco mais além. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus e Deus são a mesma coisa. São Deus. É a mesma proporção de importância. Se você não adora um, você não adora o outro. Se você não honra um, você não honra o outro. Porque o próprio Jesus fala em João, né? Aquele que me vê, vê o Pai. Então, eu sou a representação do Pai encarnado na terra. Então, de novo, o texto nos trazendo que Jesus está desde o princípio, porque ele está o tempo todo com Deus, porque ele é Deus. E continuando, para a gente poder pegar aqui o amém, quem é o amém, né? A Bíblia a gente já viu que princípio, Jesus. Jesus é o princípio, o rocher, é o fundador, o cabeça, o principal de toda a criação. E agora a Bíblia termina com amém. E quem é esse amém? Quem é esse amém? Vamos ver o que diz Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 3,14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está escrevendo isto para a igreja? O Amém. Quem é o Amém?
é o princípio de toda a criação. Quem é o Amém? Jesus Cristo. A Bíblia inicia com Jesus e a Bíblia termina com Jesus. E todo o meio da Bíblia aponta para a necessidade de Jesus, o nosso Salvador. E a Bíblia foi feita para apontar Jesus, a sua vinda e a necessidade do homem em trazer restauração para a sua vida através somente de Jesus Cristo. E continuando aqui um pouco mais, a gente vai olhar aqui em Isaías, né? Vou pegar aqui os Isaías, se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 44, nós vamos ver novamente Jesus sendo aqui mencionado. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A Bíblia apontando de novo para Jesus lá em Isaías, que ele é o primeiro e é o último, e nele, sem ele, não há Deus. Ele é o centro. A Bíblia aponta sempre para Jesus Cristo. Isaías 41, versículo 4, diz assim: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu sou o primeiro e com os últimos, eu mesmo, o primeiro e o último. Isaías 48, versículo 12. Tem muitos outros textos, mas se a gente ficar aqui percorrendo todos os textos, a gente não vai sair da lição e não vai dar sequência. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro e eu também o último. E também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus e a palmos, e eu chamarei e aparecerão juntos. Então está vendo Jesus de novo sendo apontado como o Criador de todas as coisas. De novo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então Isaías novamente nos traz essa menção. Lá no 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia em que deve andar. Então, Jesus é o princípio, o meio e o fim. A Bíblia inicia com Jesus. A Bíblia decorre toda apontando para Jesus. E ela termina com Jesus. Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros homens de Deus, eles são figuras que apontam para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Toda a Bíblia, a gente vai ver no decorrer, ela vai apontar para Jesus Cristo, Jesus Cristo e Jesus Cristo. Vamos continuar um pouco mais, avançar. Entrando na criação, espero que tenha ficado resolvida a parte. Nós vamos ver que o principal personagem desta criação é Deus. Então, como é que está dividida a criação? Primeiro Deus criou a luz, para separar a luz das a treva das luzes, o firmamento, mares, terra e vegetação, luminares, peixes e aves, no último dia, animais e homens. Então essa é uma ordem cronológica, só para dar uma passagem. Você, bom leitor da Bíblia, já está bem resolvido nisso. É só para a gente fazer uma termologia dos acontecimentos. E para a gente continuar, a gente precisa entender uma coisa: criacionismo e evolucionismo. Essas são as duas vertentes sobre a criação do mundo, e a minha criação e a tua criação, por que viemos existir. O evolucionismo vai defender uma terra mais velha, com mais anos de vida. Por que dessa necessidade
do evolucionismo. Uma espécie, para evoluir, segundo eles, precisa de milhões e milhões de anos. Por isso que a gente não vê mais macaco se transformando em homem. Por isso que a gente não vê outros animais se transformando em outras espécies. Então, o evolucionismo, ele crê numa Terra com mais idade e crê na evolução das espécies. As três maiores religiões do planeta Terra, que é o islamismo, o cristianismo, o criacionismo, ele crê que o homem foi criado por alguém acima, um Deus. Fomos criados por Deus. Deus é o autor de toda a vida. Nada do que se existe existiu fora dele. E a gente teve versículos que a gente já leu sobre isso. Isso nos traz a importância e traz uma coisa que é o que eu defendo, que a Terra não é tão antiga como diz os cientistas. A necessidade de falar que a Terra é velha é para defender a teoria de Darwin e o evolucionismo. Naquele que crê que Deus criou e for ler a Bíblia, vamos ver que a Bíblia, a Terra não tem bilhões de anos. A Terra é muito mais nova do que a gente acaba estudando. Isso é só para a gente entender a teoria, porque nós acreditamos no criacionismo, é o que eu creio com toda a minha alma, com toda a minha fé, que Deus criou todas as coisas. Então, como é que fica dividida a criação? No princípio criou Deus dos céus e a terra, o personagem principal é o autor, o agente e o consumador de toda a criação. Foi Deus, e aí vai para aquele irmãozinho que não gosta de trabalhar, quero trazer a você que foi Deus quem instituiu o trabalho. Então, Deus criou o trabalho. Se eu e você trabalhamos, graças a Deus, é porque Deus, ele inventou o trabalho. Então, por isso que quer que comais, quer bebais, quer que faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes nós amaldiçoamos aquilo que Deus nos deu. Aquele trabalho é isso, isso e isso. Então, nós vemos aqui que em Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, Deus colocou o homem, Adão, e falou, isso aqui você tem que cuidar. A responsabilidade de lavrar a terra, de capinar, de colher os frutos, de regar é sua. E vamos ver, então, aqui a instituição do trabalho. Também vamos ver em Gênesis 2:24 a instituição do casamento. E aí eu quero destacar alguns detalhes bem importantes. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Presta atenção, meu amado. Então deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Então, aquele ditado, quem casa quer casa. Então, o homem, quando vai casar, ele vai criar uma nova família. Sua mãe e seu pai vão passar a ser seus parentes. A sua prioridade é a sua mulher e os seus descendentes. Então, você muda a prioridade da sua vida. Antes, quando você era solteiro, você tinha outras prioridades. Deus sempre em primeiro lugar, mas você tinha como prioridade, de repente, seus pais. No momento que você casou, a prioridade da sua vida, Deus sempre em primeiro lugar, e a sua família, que agora você se uniu. E ambos são uma só carne. E esse uma só carne traz a conotação de que tudo que a sua esposa sente, você também deve sentir. Por isso que vocês estão juntos na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, nas partes boas e nas partes ruins. Ambos agora são uma só carne. Vocês são uma só pessoa. É a soma de 2 mais 2, de 1 mais 1 também continua 1. É fora da matemática. Então, o homem vai esquecer, não esquecer, vai deixar seu pai e sua mãe
e vai apegar-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. A instituição do casamento, logo no início, no princípio. Vamos ver a trindade na criação, a gente já falou isso. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A trindade presente na criação. Vamos ver que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vamos ver Deus agindo, vamos ver Jesus sendo toda hora citado como o autor de toda a vida, que por ele tudo existiu e sem ele nada existiria. E para encerrar esta aula de hoje, a criação, eu quero fazer um pequeno adendo entre homem e animal. Diz assim Gênesis 1:24. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Disse Deus, haja, e houve. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Preste atenção, meu amado. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu sempre faço essa comparação. Se eu pegar a foto da sua mãe e olhar, não irei fazer nenhum mal contigo. Eu sei que você não vai se irar, mas se eu pegar a foto da sua mãe, rasgar, cuspir e pisar, eu te garanto que eu irei despertar em você a ira. Nós somos fotos de Deus, imagens e semelhança. E às vezes damos mais foco nos animais. E às vezes, e vai ser isso um grande problema da queda. Eva vai dar atenção para uma cobra. E vamos vendo que às vezes o ser humano maltrata o outro, mas quando vê um cachorrinho, ele vira aquele ser tão bonzinho. E esquecemos que nós somos a imagem e semelhança. E uma outra coisa que eu vou falar para você, goste você ou não, Deus soprou nas nossas narinas o sopro da vida. E o que é dele voltará para ele. No céu não estará o seu cachorrinho, porque não foi nas narinas dos seus cachorrinhos que Deus soprou o sopro da vida. Os cachorrinhos vão voltar para o pó e por lá vão ficar. No céu só teremos nós e Deus. Então que você pense quais atitudes que você tem feito perante o ser humano. Estamos passando por uma pandemia gigantesca e às vezes deixamos de dar um prato de comida para alguém que está necessitado, mas fazemos loucuras para botar uma ração na rua para o cachorrinho que está lá. Não que não devemos cuidar dos animais, precisamos cuidar porque também são criaturas de Deus, mas precisamos priorizar as coisas. E eu e você estamos deixando muitas vezes de priorizar o cuidado com aquele que está na sua casa, com aquele que está do seu lado, com o seu vizinho, com o seu familiar, e não cuidamos dele da maneira da qual tivéssemos nós cuidando da nossa relação com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso e que essa semana que está começando seja uma semana de vitória na sua vida e que muitas coisas boas venham a acontecer e que possamos compartilhar o amor de Deus com todas as criaturas, porque todos foram criados por Deus, mas o ser humano voltará para Deus. Que Deus te abençoe, meu amado. Fica na paz.